Todo ano, o Brasil tem a missão de decidir como gastar trilhões de reais. Mas quem realmente bate o martelo? É o plano geral do governo ou são as demandas específicas de cada região? Hoje, a gente vai mergulhar nesse cabo de guerra que define o futuro de cada cidade e estado do país. Vamos direto ao ponto. A disputa é essa aqui. De um lado, o governo federal, com um plano estratégico para o Brasil inteiro. Do outro, centenas de deputados e senadores, cada um com os olhos voltados para sua base eleitoral. E aí, quem deveria ter a palavra final sobre onde o dinheiro vai? A visão macro ou a necessidade micro? É uma pergunta bem complicada. Para a gente conseguir desembolar esse novelo, nosso roteiro vai passar por 5 pontos cruciais. Primeiro, como o orçamento é disputado. Depois, o que são e qual o poder das emendas. A gente vai ver também o risco que elas trazem, o paradoxo democrático por trás de tudo isso e, por fim, tentar entender se existe um caminho para o equilíbrio. Para começar, é importante não pensar no orçamento como só uma planilha cheia de números. Imagina que ele é, na verdade, a planta de construção de um país. É ali que se decide se o foco vai ser uma nova ponte, um hospital ou mais investimento em educação. É um mapa que deveria transformar o discurso político em realidade. Esse processo todo, na teoria, segue um ciclo bem racional, guiado por 3 leis principais. Primeiro vem o PPA, que traça as grandes metas para 4 anos, depois a LDO, que define as regras do jogo para o ano seguinte, e por fim a LOA, que é o detalhe do detalhe, dizendo exatamente onde cada real vai ser gasto. É um sistema que foi pensado para ser integrado, estratégico. Só que, no meio desse plano todo organizado, entrou um elemento que mudou completamente o jogo: as emendas parlamentares. Elas são a ferramenta que deu ao Congresso o poder de, na prática, redesenhar esse mapa do orçamento. Pensa numa emenda parlamentar como se fosse o seguinte: é o deputado ou a deputada pegando uma fatia do grande bolo do orçamento e dizendo: olha, esse pedaço aqui vai para asfaltar aquela rua no meu bairro, ou vai para comprar uma ambulância para o hospital da minha cidade. É a política trazendo dinheiro federal que parecia tão distante para a porta de casa. E foi aqui que o jogo virou de verdade. Antes de 2015, o governo podia simplesmente engavetar essas emendas. Elas eram mais uma sugestão. Mas, a partir daquele ano, com a mudança na Constituição, elas viraram impositivas, ou seja, obrigatórias. Na prática, a caneta que libera bilhões de reais mudou de mãos, saiu do controle do presidente e foi parar nas mãos de centenas de congressistas. E qual o tamanho desse compromisso? Bom, hoje ele equivale a 2% de toda a receita corrente líquida do governo. Parece pouco, né? Mas vamos ver o que isso significa em dinheiro de verdade. A gente está falando de algo em torno de 50 bilhões de reais por ano. É um dinheiro que já chega carimbado com o destino certo para milhares de pequenas obras e ações antes mesmo que o governo possa começar a planejar os grandes projetos estruturantes para o país. E isso nos leva direto ao grande risco dessa dinâmica: a fragmentação. É como tentar construir uma casa usando 1000 pregos, mas sem nenhuma viga de sustentação. O que acontece com a estrutura geral do país quando o orçamento é fatiado em milhares de pedacinhos? A lógica se inverte. De um lado, a gente vê o ideal do planejamento de Estado, com grandes projetos que conectam o país. Do outro, a realidade das ações pulverizadas. Uma rua asfaltada aqui, uma pequena reforma ali. São ações importantes, claro, para quem recebe, mas elas raramente se somam para formar algo maior, com impacto nacional. Olha, o economista Raul Veloso resumiu isso perfeitamente. O governo simplesmente perde espaço para planejar em larga escala. O dinheiro fica preso em microprojetos que, muitas vezes, nem passaram por uma análise técnica séria para saber se eram mesmo a melhor forma de usar aquele recurso. E as consequências disso vêm em cascata. Projetos com pouco ou nenhum impacto duradouro, o planejamento integrado, que deveria ser a espinha dorsal do desenvolvimento, acaba enfraquecido. E, talvez o pior de tudo, as desigualdades regionais, que já são um problema gigante no Brasil, acabam se aprofundando. Mas atenção! É muito importante a gente entender que essa não é uma história de mocinhos e vilões. O que a gente tem aqui é um verdadeiro paradoxo, um conflito entre 2 valores que são, em essência, positivos e democráticos. E aqui está o centro do paradoxo. Por um lado, cada emenda atendida é uma vitória da democracia local, é um representante levando uma solução concreta para sua comunidade. Mas, quando a gente olha o todo, a soma de milhares dessas pequenas vitórias pode acabar paralisando a capacidade do país de pensar e agir de forma estratégica.
E não dá para negar o valor democrático das emendas. Elas são uma ferramenta poderosa que fortalece o papel do parlamentar. É a forma que ele tem de responder diretamente às demandas de quem o elegeu, garantindo que as necessidades lá da ponta não sejam esquecidas pelo poder central em Brasília. Este gráfico aqui ilustra o dilema de forma brilhante. O impacto somado de centenas de pequenos projetos locais, muitas vezes, não chega nem perto do impacto de um único grande projeto nacional estratégico. É basicamente a diferença entre ficar só tapando buracos na rua e construir uma nova rodovia. E aqui vem talvez a consequência mais perversa disso tudo. O sistema pode acabar privilegiando quem tem mais força política. O dinheiro flui para as regiões com mais influência, enquanto outras áreas, talvez até mais necessitadas, se tornam verdadeiros desertos orçamentários, ficando cada vez mais para trás. Certo? O cenário é complexo, cheio de contradições. E agora? Como é que o Brasil pode sair desse impasse? Como conciliar a representação local com a necessidade de uma estratégia para o país todo? Existe um caminho? Vamos ver o que os especialistas apontam. A solução, ao que tudo indica, não é uma escolha de ou um ou outro. O grande desafio é criar uma síntese, é fazer com que as muitas vozes das emendas, em vez de puxar o país para todos os lados, se unam para empurrar o desenvolvimento numa direção coesa e planejada. E como se chega lá? Basicamente com 3 pilares que são essenciais. Primeiro, maturidade institucional, ou seja, um diálogo muito mais profundo e colaborativo entre governo e Congresso. Segundo, transparência radical, com critérios claros para todo mundo saber por que o dinheiro vai para um lugar e não para outro. E terceiro, o mais difícil de todos, um compromisso real com o interesse público, colocando o futuro do país acima dos ganhos políticos imediatos. No fim das contas, a ideia é resgatar o propósito maior do orçamento. Ele não deveria ser só um campo de batalha por recursos, mas sim a principal ferramenta para uma transformação social planejada, para a construção do país que a gente quer. Fica aqui a reflexão final. Será que é possível conciliar os interesses de cada um, de cada pequena localidade, sem que o Brasil como um todo perca o rumo? A resposta que a gente der a essa pergunta vai definir se o país conseguirá, de fato, transformar seus imensos recursos em desenvolvimento real para todos.